Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos vocês. Eu sou o Fernando Aquino e é com imenso prazer que eu estou aqui para mais um Me Edificando à Luz da Bíblia. Hoje aí, mais uma lição abençoada. Hoje é a lição de número 4, né? A gente está aí na revista LPD, que, dicas de passagem, traz um tema para lá de abençoado. A gente está estudando esse tema aí ao longo desse trimestre. Então o tema está aí na sua tela para que você possa ver, Romanos e a justiça de Deus. Estaremos, então, estudando aí a lição de número 4, cujo título é A Justiça de Deus em Cristo. Ok? Olha que tema para lá de abençoar. Então, vamos já começar a perceber aqui nessa lição que, a princípio, o nosso texto bíblico básico encontra-se lá na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, dos versos 1 ao verso de número 10. Temos aí o nosso texto áureo, que está em Romanos 3,10, e diz: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Já a nossa introdução, ou palavra introdutória, como é conhecida na revista, nos diz: nesta lição será visto como a justiça de Deus se revela, como ela age em sua perfeição e como o Senhor, por intermédio de Jesus Cristo, realiza a justificação do ser humano. Então tá aí, gente, vamos falar um pouquinho sobre justificação nessa lição. E é claro que para você que estará lecionando, nem para você, para a pessoa que estará lecionando aí essa lição abençoada, essa revista para lá de abençoada, é bom que você, claro, ainda que apresentando o conteúdo da revista, é bom a gente começar, dentro dessa introdução, a aplicar alguns pontos e fazer os nossos alunos entender que a gente está seguindo uma sequência, que tudo é uma sequência, na qual Paulo lá, no capítulo 1, se apresentou, ok, começou a falar a respeito dos irmãos em Roma, seus propósitos, seus desejos. Paulo começa então a trazer para nós a ideia de que toda a raça humana está caída, mas é claro que Paulo começa trazendo uma série de acusações, a princípio, aos gentios, por conseguinte, Paulo segue acusando os judeus. Então, gentios, capítulo 1, judeus, capítulo de número 2. E no capítulo 3, Paulo quer mostrar uma coisa: toda a raça humana está caída, toda a raça humana está debaixo do pecado. E essa lição aqui, ela, por ser, é claro, baseada na Epístola aos Romanos, o capítulo 3 é que inicia, o capítulo 4 e parte do capítulo 5, é o que segue essa lição, a gente precisa, em primeiro lugar, professor, começar essa lição explicando isso. Tá? Embora eu não faça isso aqui de maneira ampla e plena, devido ao fato de estar gravando um vídeo, a gente às vezes não pode se delongar tanto no vídeo, para que o vídeo não torne-se conteúdo muito extenso, né, e venha até enfadar alguns, mas ainda assim, eu aconselho a você, professor, que vai estar aí, a fazer esse resumo, ok? No capítulo 1, tá, até o capítulo 3, para dar início. A introdução dessa lição seria esse resumo dos 3 primeiros capítulos aí da carta de Paulo aos Romanos, ok? Mostrando que Paulo quer falar, quer trazer. O que Paulo tinha em mente é mostrar a raça humana caída, falida, toda a raça humana, mas ele, para fazer isso, inicia uma série de acusações, ou acusando os gentios, em primeiro lugar, os erros cometidos pelos gentios, e a idolatria, os erros dos judeus que, tendo a lei e conhecendo o Senhor, não o adoraram, se afastaram dele, e por fim, Paulo fala de toda a raça humana. E aqui a gente precisa entender alguns pontos. Por quê? Porque Paulo quer trazer aqui, a princípio, esse processo de justificação. Paulo inicia trazendo a visão ainda nessa linha, na questão judaica. Por quê? Porque haveria o risco do judeu se jactar, se exaltar, se soberbecer, a ponto de dizer o seguinte: não, gentios, um povo desgarrado, longe, afastado sim de Deus, mas nós não. Nós, filhos de Deus, recebemos de Deus a lei, recebemos de Deus, através ali da pessoa de Abraão, a circuncisão, está lá no capítulo 17 de Gênesis. Então, uma série de coisas faziam com que os judeus batiam no peito, pudessem bater no peito e se jactar, se exaltar, né, se ensoberbecer. E aqui a gente percebe que Paulo também quer quebrar esse ponto, que quer trazer para os judeus a visão de que, mesmo sendo eles conhecedores da palavra, tendo recebido de Deus a lei e, por conseguinte, a circuncisão, ainda assim estavam debaixo do pecado, e toda a raça humana assim o está. Então, esse é o ponto que a gente inicia aqui mostrando no capítulo 3. Então, deixa eu já ler alguma coisa da lição. Vamos lá. Então, nós temos aqui, primeiro tópico, o plano de Deus, ok? Está lá em Romanos 3, a partir dos versos 21 ao 31. O que seria o plano de Deus? Vamos ver aqui na lição. O plano de Deus, 1.1. A justificação e redenção da humanidade perdida já estava nos propósitos de Jeová antes da fundação do mundo. Então, em primeiro lugar, a gente precisa começar aqui, compete a você, professor, trazer essa visão aí aos seus alunos,
é mostrando o fato de que Deus não fora pego de surpresa. Existem ainda pessoas que têm essa dúvida, é uma dúvida genuína. Pessoas realmente têm, às vezes não fazem por mal, elas têm realmente essa dúvida. Mas se Deus sabia que o ser humano ia cair, se Deus sabia que o pecado adentraria na terra, ou seja, por que Deus ainda fez? Será que Deus foi pego de surpresa? A queda do homem não estava nos planos de Deus, ou seja, Deus fora pego realmente. Então tem pessoas que se perguntam isso, e você precisa, professor, aí, mostrar para os seus alunos que não, Deus não foi pego de surpresa. Tá? Esse é o ponto. Vamos lá, então já havia um plano feito. Então, sabendo já o que aconteceria, Deus possuía um plano. Isso que a gente precisa trazer aos nossos alunos. O plano de Deus tinha como base a sua justiça. Então, qual era a base desse plano? A justiça de Deus. Então, isso que é interessante. Paulo fala sobre, e a palavra justificar e justiça aqui, baseia esse princípio na justiça de Deus, santidade. Vamos lá. Então, sendo executada. A justificação pela fé em Cristo, né, Romanos 3:22, a realização desse plano consistia em enviar seu filho Jesus a este mundo para promover o resgate do homem. E isso porque em Romanos 3:23, Paulo pondera que com o pecado o ser humano estava em dívida diante do propósito para o qual Deus o formara e desprovido da glória do Senhor. Então, a princípio, Deus tinha um plano. E é aqui, professor, que você deve seguir com os seus alunos, a fim de que eles possam compreender. Então, Deus, em primeira instância, em primeiro lugar, não foi pego de surpresa. Deus tinha um plano. E esse plano seria o quê? Seria justificar a raça humana caída. E justificar, em que sentido? Essa justificação seria, a princípio, dada ao homem a partir do momento em que o homem exercesse a fé em Cristo Jesus. Mas, então, a justificação é uma reação de Deus à fé do homem? Não. A justificação é gratuita. Deus nos justificou de maneira gratuita. Então, a gente vai falar sobre isso aqui lá na frente, tá? Então, o que é o processo aqui, a ser explicado, é que Deus tinha um plano, e esse plano era enviar à terra seu filho. E seu filho, Jesus, morreria por todos nós aqui nessa terra. E todos aqueles que compreendessem esse ato de amor de Deus e se aproximassem dele por intermédio de Cristo Jesus, exercendo fé no sacrifício vicário de Cristo, é lógico, a partir daí, então, entregando a vida para Cristo, tornar-se-iam justificados, seriam justificados mediante o sacrifício de Cristo. Então, esse é basicamente o plano de Deus. Então, compete a nós explicarmos isso aos nossos alunos. Tá? O plano de Deus era que Cristo viria ao mundo para morrer por nós. Então, Paulo usa o termo sangue lá no capítulo 3, fala de propiciação pelo sangue. O sangue ali deve ser entendido, professor, como morte. Então, a gente usa a palavra sangue, o termo sangue ali, mas deve ser compreendido como morte. Então, não é o sangue no sentido só que é derramado, mas também a morte de Cristo. A palavra sangue representando morte, para ficar mais fácil aos nossos alunos essa compreensão. Tá? Então, o plano de Deus era enviar seu filho por amor à raça humana caída, falida, vencida, destruída, derrotada pelo pecado. Seria, então, enviar seu filho a este mundo para que, através da morte de seu filho, Jesus Cristo, toda a raça humana pudesse ter um reencontro e uma aproximação eterna com o Senhor, tá? Através do sacrifício de Cristo e da aceitação de Cristo e desse sacrifício. Então, o plano de Deus é esse. Segundo, o plano de Deus e sua graça. Vamos trazer outro ponto aqui, vamos lá. Entender esse processo. O plano de Deus e a sua graça. A justificação de Deus é oferecida como um presente, gratuitamente. Não é algo que o homem, de forma alguma, faça por merecer, pois, na verdade, é uma dádiva do Senhor. A palavra gratuitamente, lá no verso 24, também poderia ser traduzida pela expressão em troca de nada, referindo-se àquilo que deriva, ou que deveria, melhor dizendo, ser pago por parte do pecador. No plano de Deus, a justificação não custou nada ao ser humano, mas um preço extraordinário foi pago por Deus, bem como por Jesus, ou seja, sua morte no Calvário. Então, para começar, vamos lá. Nós já sabemos, inicialmente, que Paulo está falando, esse é o contexto, Paulo está falando a gentios e judeus, de maneira mais ampla, a cristãos de origem gentílica e de origem judaica, ok? E é claro que isso soaria para alguns que defendiam lá a chamada visão de judaizar os gentios, os judaizantes, aqueles que
estariam tentando empurrar os gentios a observar a lei, ainda seguir, mesmo tendo Cristo como Salvador, mas ainda assim buscar a observância de algumas questões da lei, né? Os judaizantes faziam isso. Então, ainda assim, Paulo tem em mente o quê? Mostrar a eles que a questão é que a raça humana estava toda ela caída, em primeiro lugar os gentios, em segundo lugar os judeus, não por uma ordem, mas Paulo usou essa ordem, mas falando ainda referente aos judeus, havia aquele ponto de que até mesmo alguns costumam dizer, né, alguns teólogos acabam trazendo a visão de que os judeus tinham uma espécie de vantagem. Serem conhecedores da lei, terem a circuncisão, era para eles uma vantagem. Então os judeus teriam inicialmente uma vantagem sobre os gentios, tá? Por estarem mais próximos de Deus. Mas vemos que Paulo quer mostrar que para eles isso foi até mesmo uma desvantagem. Em que sentido? Eles circuncidados eram, observavam ou tinham a lei, mas ter uma lei na qual nenhum deles conseguiu cumprir não foi para eles uma vantagem. Então, esta é a necessidade da graça. Então, por isso que Cristo vem para manifestar a graça de Deus, o dom gratuito de Deus. E que, por intermédio do sacrifício dele, ou seja, da morte dele, todos que se aproximavam de Cristo, os que aceitavam Cristo como o único suficiente Salvador, pela fé, através do exercício da fé, ali nesse momento eram justificados, tornados justos. Veremos já já o que é ser justificado. Então, nesse ponto, o que a gente percebe aqui, então, é esse plano de Deus, essa justificação de Deus. Então, nem a justificação de Deus foi por mérito. Eu aceito a Cristo, sou justificado, então o meu mérito é aceitar a Cristo. Não, ainda assim. Ainda assim, a justificação é algo que Deus me dá sem que haja nenhum tipo de mérito na minha parte. Então, o que Paulo queria mostrar é que também, assim como a graça, né, carisma, tá? A graça, já diz, né, um dom de Deus, algo que é concedido sem mérito nenhum da parte humana. Então, não teve nada, não há nada que o homem fez ou que possa fazer, né, para ser salvo. O Paulo quer mostrar que tudo parte de Deus. A salvação, logo, é algo que parte de Deus. E também a justificação. A justificação, então, não é uma resposta de Deus a um ato humano. Ou seja, não é resposta de Deus à minha atitude de fé. Eu exerço a fé, então eu ponho na balança. Se eu botei fé na balança de um lado, então eu mereço ser justificado. Então, pode parecer, pode soar para algumas pessoas que se eu aceitar Jesus, o mérito é meu, então. Eu preciso receber a justificação porque eu fui lá e aceitei a Cristo. Eu fiz algo para ser justificado. Não, nem isso. Ainda que eu busque a Deus, ainda que eu me aproxime de Deus, a justificação, o fato e o ato de eu me tornar justo agora, estar justo diante de Deus, isso também é gratuito, isso também é imerecido. Nem justificado eu merecia ser. Isso é maravilhoso. Então, Paulo quer mostrar que tanto a salvação, logo como a justificação, ambos são gratuitos, tá? São imerecidos, não há mérito nenhum do ser humano. Isso é maravilhoso. Não há nada que eu fiz para pagar. Eu não me tornei justo, eu não fui justificado porque eu aceitei a Jesus. Ato meu, partiu de mim aceitar, logo eu preciso e mereço ser justificado. Ainda assim, ainda não. Esse é o ponto, tá? Mesmo assim, a justificação é gratuita, ok? Já vamos falar um pouco mais sobre justificação, tentando explicar. Estou seguindo o contexto da lição aqui. 1.3, vamos entender mais. 1.3, o plano de Deus e o seu propósito. Qual era então? Então a gente já viu que Deus tinha um plano. Professor, para você seguir uma sequência a fim de que os seus alunos possam compreender, uma sequência linear. Então nós começamos dizendo que Deus tem um plano. O plano de Deus. Então logo Deus tem um plano. Segundo lugar, como é que esse plano de Deus ocorreu mediante a graça? Uma vez que a gente recebe a salvação mediante a graça, então a justificação também é ou não pela graça? Sim, a justificação também é pela graça, ou seja, é gratuita. Não, nós não temos, então eu aceitei a Jesus, eu mereço ser justificado? Não, mesmo assim, eu ainda não mereço ser justificado, ou seja, em que sentido não mereço? Quer dizer o seguinte, não parte de mim, não é mérito meu. Não é porque eu fiz algo, Deus me dá outro. Não é uma troca, não é uma barganha. Então eu aceito a Cristo, eu recebo justificação. Então acaba sendo algo meu. Ainda não, tá? Isso que é o ponto. Então a justificação, melhor dizendo, é gratuita, é um dom gratuito. Ok? Verso 24. Então nós vemos agora que o plano de Deus e o seu propósito. Qual era o propósito? O que Deus tinha em mente com esse plano? Vamos lá? O propósito de Deus com o seu plano era bem claro. Seria o quê? Oferecer ao ser humano a oportunidade de restabelecer o relacionamento com o Criador em seu formato original, como no Éden. Então, Deus tinha um propósito. Se lá no Éden o elo foi quebrado, se lá no Éden a aliança foi quebrada, se lá no Éden o pecado entrou e trouxe essa ruptura, essa separação, Deus agora quer restaurar-nos segundo
ao que nós éramos no Éden, aquela comunhão plena. E daí para mais, daí para melhor, eternamente, na comunhão plena. Então, esse é o plano, esse é o propósito, ok? Esse é o detalhe interessante. Aí você pode, professor, utilizar, caso você queira na sua aula, o fato de que o homem estava no Éden, a saber, o homem e a mulher, entrou o pecado no mundo, capítulo 3, lá do Gênesis, essa entrada do pecado no mundo físico, que entendemos já havia ocorrido no mundo espiritual, no imaterial, agora passa a ocorrer no mundo físico, com Adão e Eva. E a partir daí eles são expulsos do Éden e vêm de lá para cá tentando uma aproximação com Deus, né? A gente viu aí Caim e Abel levando ofertas, o homem, ou seja, o ser humano sempre levantando altares, sacrificando ali animais para tentar uma aproximação com Deus. Vimos isso acontecer no tabernáculo, quando Deus pede isso. Ainda assim, o homem não tinha acesso a partes do tabernáculo, só o sumo sacerdote é quem podia ir no Santo do Santo. No máximo que um cidadão comum poderia ir próximo ao altar, levar a sua oferta, mas a partir de então, nós vemos agora que com Cristo Jesus, com o seu sacrifício, logo o plano de Deus conclui-se no fato de que nós podemos nos reaproximar com aquela comunhão maravilhosa. Então, é como se o homem, haja visto o fato de que no Éden havia, naquele tempo, 2 querubins, né, com espadas flamejantes guardando a entrada, era como se o homem pudesse entrar, mais uma vez, no Éden. Então, o homem saiu do Éden expulso e Cristo adentra ali para levar o homem novamente ao Éden, a saber, agora ao céu, a eternidade com Cristo. Esse é o propósito. Deus sempre quis manter um convívio saudável com o homem, obra das suas mãos. Entretanto, a criatura se afastou do Criador, né? O pecado trouxe esse afastamento. E a iniciativa da reaproximação só poderia acontecer por iniciativa divina e não humana. Então, vamos lá. Embora o homem, após ter sido expulso do Éden, vinha sacrifício, oferta, mas essa reaproximação aconteceu por parte de Deus. Deus é quem realizou a reaproximação. Quando é que ela aconteceu? Quando Cristo veio ao mundo e se entregou por nós, morreu ali, e nós, mais uma vez, próximos juntos, reconciliados, pois. Então, isso é que é reconciliar. A gente vai falar sobre isso já já. Essa inimizade que havia, logo uma reconciliação. Então, nós temos aqui, então, o segundo tópico. Diz aí, Abraão, um símbolo da justificação pela fé. Romanos 4, dos versos 1 ao 25. Gente, aqui nós temos já aí, você, professor, um contexto. Qual é o contexto? Parece estranho, né? Paulo está falando de uma questão no capítulo 3 e ele, de repente, introduz Abraão no assunto do capítulo 4. Por que seria isso? Vamos lá. Em primeiro lugar, a gente não pode esquecer, de maneira alguma, professor, você aí na sua lição, na sua aula, por favor, não se esqueça disso, que Paulo está tratando um probleminha. Qual é? A jactância do judeu. A exaltação do judeu. O fato de bater no peito e dizer, temos a lei, temos a circuncisão. Logo, se Paulo quer falar sobre justificação, e essa justificação é gratuita, não há mérito nenhum, não há meritocracia humana, não há parte, não há ação humana nisso, é tudo parte de Deus, logo é Deus quem envia seu filho, logo é Deus quem, por exercer seu amor, o faz. Então, Paulo agora introduz algo interessante. Por quê? Porque certamente, tá? Certamente. Então, nós entendemos que quando Paulo está ditando essa carta, e Tércio é quem escreveu, um homem chamado Tércio, mas o que Paulo tinha em mente, inspirado pelo Espírito Santo, é o fato de que muitos judeus leriam essa carta e já começariam, né, a dizer, mas nós temos o nosso pai Abraão, temos a circuncisão, a fé, coisas que o judeu usava para se jactar, para se exaltar, para se ensoberbecer, para bater no peito e dizer, nós temos. Aí Paulo já começa, então, a usar. Já que os judeus usariam Abraão como exemplo de alguém que foi justificado, e eles teriam a base que Abraão foi justificado por suas obras, né? Seria isso. Mas Paulo já começa a dizer o seguinte, peraí, e essa justificação de Abraão, segundo os judeus diriam, os judeus colocariam a circuncisão como a prova de que eles estavam atrelados a Abraão, e que Abraão teria sido justificado por Deus, pelas obras que Abraão realizou. Mas Paulo quer mostrar então que não, Abraão não foi justificado pelas obras, Abraão não foi justificado, mas sim pela fé. E Paulo tem algo em mente, a gente vai tentar trabalhar esse ponto aqui. Então vamos começar aqui, vamos falar de Abraão. Tá? O subtópico 2.1, Abraão. Abraão creu na promessa de Deus e agiu segundo a orientação do Senhor. Romanos 4, 16b, está aí. O apóstolo está declarando que as pessoas de hoje podem crer da mesma forma que Abraão creu no passado. A lei não existia e Jesus ainda não havia nascido. O patriarca creu somente pela fé. Como escreveu Paulo no início do verso 16, portanto, é pela fé. Somente pela fé somente pela própria fé, a pessoa pode ser justificada por Deus. Abraão
pela sua atitude de fé, representa o símbolo da justificação. Então, vamos lá, já que a base de Paulo é a justificação, e os judeus sempre arrastam, sempre puxam para si e arrastam para o lado essa questão de que a justificação é baseada na lei, na obra, na circuncisão. Paulo agora traz Abraão como um grande exemplo. Olha que exemplo maravilhoso. Então, Paulo vai muito antes da lei entregue a Moisés, né? 700 anos cerca, antes ele fala de Abraão. E como é que Abraão foi justificado? Isso que é interessante. A Bíblia diz lá, e Paulo tem em mente isso, né? Gênesis 15, verso 6, Abraão creu. Né? Isso lhe foi imputado por justiça. Então, ou seja, a justificação de Abraão não partiu dele. Ela foi imputada a ele, ela foi inserida na vida de Abraão. Ela foi imputada, né? Imputado quer dizer isso, imposta. Deus imputou a ele essa justificação. Deus quem o justificou. Então, Abraão não se auto-justificou. Deus é quem justificou Abraão. Então, se o judeu poderia dizer que é justificado pelas obras da lei ou pela circuncisão, aqui tem um probleminha. Por quê? Isso que Paulo quer mostrar. Porque quando Abraão foi justificado, não havia ainda circuncisão. Numa questão mais prática e técnica para nós aqui, professores de EBD, aplicar em sala, em loco. Em primeiro lugar, Deus chama Abraão no capítulo 12. Ok? Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai da casa de teu pai e vai para uma terra que eu te mostrar. Eu te mostrarei ainda a terra. E a Bíblia diz que Abraão recebeu. Tanto é que Deus falou, far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o seu nome, tu serás uma bênção, todos quantos te abençoarem serão abençoados, todos quantos te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Porque em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Um texto que nós conhecemos sem ler, né? Basicamente, antes que a gente lê esse texto, já está na mente. Mas o ponto é o quê? Então, Abraão é chamado ali. A questão é que anos depois, cerca de 10 anos depois, Deus reaparece a Abraão, uma visão, capítulo 15 do Gênesis. E ali, Abraão está pensando em passar, né, sua herdade, sua herança para Eliezer, o Damasceno, seu servo, né, meio que adotar. E Deus aparece para dizer para Abraão que não é Eliezer que é o filho da promessa, mas aquele que em ti, Deus falou, de ti será gerado, tuas entranhas, seu filho, este que eu te desse, esse sim será aí o seu herdeiro. Eliezer não será o seu herdeiro, mas esse da quem eu te der será o teu herdeiro. E claro que já seria uma alusão a Isaac, filho da promessa. E a Bíblia diz que Deus chama Abraão, pede para que Abraão conte as estrelas de Abraão, se é que as pode contar, aquele processo. E ali a gente entende uma coisa. A Bíblia diz que Abraão creu. E nesse momento, Abraão passou a crer e isso foi imputado a Abraão por justiça. Essa fé que Abraão demonstrou a crer ali foi antes da circuncisão. Já visto o fato que a circuncisão só aconteceu no capítulo 17. Ok? 2 capítulos antes da Bíblia, Abraão creu. E ali, isso foi imputado a ele por justiça. 2 capítulos depois de saber, o capítulo 17, é que Deus requer, então, a Abraão e sua descendência a circuncisão. Então, Abraão não foi justificado pela circuncisão ou por alguma obra sua, mas pela fé. Abraão creu, Abraão exerceu a fé. Logo, Deus, então, imputa gratuitamente a ele a justificação. Abraão foi justificado por Deus de maneira gratuita e não baseado em mérito algum. Tá? Então não podemos dizer, os judeus não poderiam usar a circuncisão como desculpa para o fato de Abraão ter sido justificado ou justo, mas por quê? Porque antes disso Abraão já tinha sido justificado por Deus no capítulo 15. Esse é o ponto que a gente precisa trabalhar aí dentro da sala de aula. Tá? Então não pode dizer que foi pela circuncisão, porque aconteceu antes da circuncisão, antes de ser circuncidado. Vamos lá. Então nós temos aqui a justificação, continuando. 2.2. Na carta aos Romanos, capítulo 4, verso 25, Paulo está concluindo um pensamento dizendo, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Ao longo do trecho anterior, desde 4, verso 1 aí, o apóstolo vem tecendo um comentário na qual usa Abraão como exemplo de justificação pela fé. Aqui no versículo 25, ele finaliza este pensamento com uma análise que abrange as duas percepções que Paulo tem da palavra justificar. Ou seja, e quais são as posições? Uma delas é a posição legítima, ou seja, e uma existência compassiva e similar à de Jesus. Então, vamos tentar trabalhar isso aqui. Em primeiro lugar, então, Paulo quer mostrar-nos que a justificação de Abraão ocorreu, em primeiro lugar, não pela circuncisão, tá? Não pela Brit Milá, circuncisão, porque ele foi justificado antes. E também não pela questão ligada à lei. Isso é interessante, porque Abraão... Então, o judeu não é justificado pela circuncisão, porque quando a circuncisão chegou, o Abraão já tinha sido justificado. Então,
o judeu ali no período do tempo ali dos romanos, no tempo quando Paulo escreveu essa carta, naquele tempo os judeus não poderiam usar a circuncisão. Somos filhos de Abraão. Então, circuncisão representa ser filho de Abraão. Então, nós somos filhos de Abraão. Logo, nós somos justificados por sermos filhos de Abraão, a qual Deus deu a ele a circuncisão, e todos que nascem dele são circuncidados. Então, Paulo está dizendo, isso não pode ser usado como desculpa para ser justificado. Por quê? Porque o Abraão, que se circuncidou e aos seus filhos e os demais, sua descendência viria de ser circuncidado, foi justificado antes da instituição da circuncisão. Então, circuncisão, judeus, né? Paulo diz, vocês que me ouvem, ou vocês que leem essa carta, não podem usar a circuncisão como desculpa. Ah, mas se não podemos, então, ser justificados pela circuncisão, logo seremos pela lei. Então, outra desculpa que eles dariam naquele tempo de Paulo, a lei. Mas a lei não. Por quê? Em primeiro lugar, a circuncisão não, porque Abraão foi circuncidado ou Abraão foi justificado antes da circuncisão. A lei também não, porque Abraão, mais uma vez, a pessoa de Abraão aí, mais uma vez, Abraão surgiu no cenário muitos anos antes da lei. Então, como é que a lei vai justificar alguém se Abraão foi justificado por Deus antes da lei? E como é que a circuncisão vai justificar alguém se Abraão foi também justificado por Deus antes da circuncisão? Então, nem circuncisão, nem lei, ou seja, nada humanamente falando poderia e pode justificar alguém. Somente o sacrifício de Cristo, é o que Paulo tem em mente. E aqui, o termo usado por ele por justificação é de duas coisas. Em primeiro lugar, justificação, ou a ideia, a palavra justificar, melhor dizendo aqui, tá, justificar, né, aponta para quê aqui, né? A palavra dikaio do grego, dikaio, aponta para a seguinte questão, é a posição, que posição? Legítima. O que é isso? Estou justificado, é a minha posição diante de Deus. Justificar é tornar alguém justo. É quitar a pendência, tá? É bater o martelo e dizer justo, tá? É a posição que nós estamos. Então, Paulo tem isso em mente. Nós estamos agora, a nossa posição no tribunal de Deus, ou seja, diante de Deus, a nossa posição é justo, justificados, ok? E segundo, a palavra justificar aponta para isso aqui, ó, uma existência compassiva e similar à de Jesus. Uma vez justificado nossa posição, agora o nosso posicionamento, vivermos uma vida de santidade. Então, mais uma vez, justos. Uma vez que eu fui justificado por Deus, eu preciso viver de maneira justa. Isso que, então, as duas coisas Paulo tem em mente. Minha posição, justo, justificado. E minha vida agora, uma vida de justo, viver como um justo vive. Essa é a visão que Paulo tem, 2.2, justificação. Continuando, 2.3, fé e justificação. Vamos lá. Em Romanos 4,13, entre outros aspectos, o apóstolo Paulo desenvolve o tema da fé e da justificação. O apóstolo está enfatizando que Abraão não obedeceu à lei de Moisés, porque ela não havia ainda sido apresentada, né? Falamos sobre já. Falamos sobre isso agorinha. Mas sim porque ele tinha crido em Deus completamente pela fé. Então Abraão foi justificado por Deus, ou seja, tornado justo e aceito por ele pela fé. Portanto, todos os que crerem pela fé, como fez Abraão, serão da mesma forma que ele, justificados e salvos pela fé. Aqui, gente, e é interessante você, professor, trabalhar o seguinte, vamos lá. Eu acho que para resumir isso aqui, esse tópico aí, subtópico 2.3, né? Fé e justificação. Em primeiro lugar, eu acho que isso aqui vai te ajudar aí na sua aula, professor. O que vai te ajudar? É entender o seguinte, o judeu se dizia filho de Abraão. Somos salvos porque somos filho de Abraão. Mas em que sentido o judeu se via como filho de Abraão? O judeu se via como filho de Abraão por dois pontos. Primeiro, a circuncisão era uma prova física no corpo, né? Então a carne do prepúcio cortada, logo a circuncisão, era uma prova física para um judeu de que ele era filho de Abraão. Primeira questão. Qual era o segundo? A observância da lei. Ter a lei, receber de Deus a lei, também era uma prova para o judeu de que ele era filho de Abraão. Porque ele era filho de Abraão fisicamente no corpo, pela circuncisão, e o filho de Abraão, porque foram os filhos de Abraão, o povo, a nação de Israel que recebeu, só ela recebeu a lei de Deus, diretamente no Sinai, né? Então, duas provas que o judeu tinha. Então, o judeu batia no peito e dizia assim, somos filhos de Abraão, primeiro, pela circuncisão, somos filhos de Abraão, segundo, porque temos a lei e a observamos. Mas aí Paulo quer mostrar o seguinte, quando Paulo diz para eles que Abraão foi justificado pela fé e não por obras,
porque Abraão foi justificado antes da circuncisão e muito antes ainda da lei, logo Paulo quer dizer uma coisa para eles, para os judeus, o que Paulo queria dizer, e que você, professor, pode aplicar em loco aí com seus alunos, que você que me assiste agora aí, que eu que estou aqui, nós que aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, somos filhos de Abraão. Mas alguém pode dizer, mas peraí, se eu não sou judeu, não pertenço a nenhuma das tribos, nem Rubens, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gad, Azé, Issacar, Zebulon, ali, né, Efraim, Manassés e Benjamim, como é que eu sou filho de Abraão se eu não sou de nenhuma tribo dessa? Eu tenho que estudar, como alguns brasileiros estão fazendo, a minha genealogia, minha árvore genealógica para descobrir se eu tenho uma descendência, o meu sobrenome descende. Tem gente que acha bonito isso. O meu sobrenome descende lá, não sei o que, eu descobri que faz parte de Israel. Precisa disso aí, é isso aí que me faz o filho de Abraão. Hoje não, é a fé. Se Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça, o que Abraão tornou-se ali? O pai da fé. E todos que exercem hoje a mesma fé que Abraão exerceu, logo são filhos de Abraão aonde? Na circuncisão, não precisa cortar seu prepúcio aí. Na observância da lei, não precisa observar e guardar os quesitos e preceitos, festas, dietas e coisas da lei. Não, você que me assiste e serve a Cristo, se entregou para ele, você é filho de Abraão pela fé. Então, é isso que Paulo quer mostrar, é isso que ele traz ali em Romanos. Tornamos-nos filhos de Abraão quando exercemos a mesma fé que Abraão. Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Você que me assiste serve a Cristo, eu aqui cremos, nós cremos, logo, isso nos foi também imputado por justiça. Então, Abraão, nós somos filhos de Abraão porque imitamos a fé do pai Abraão. Abraão, o pai da fé, nós, os filhos de Abraão, na fé, não no sangue, não no judaísmo, não nas tribos, não na genealogia, não na lei, não na circuncisão, mas filhos de Abraão pela fé. Tá? Você, professor, terá mais tempo que eu, é claro, já está com 31 minutos aqui, mas você vai poder aplicar muito bem esse ponto aí, ok? Vamos lá. Então, caminhando aqui para o terceiro e último tópico. Então, nós temos aqui bênçãos, né, decorrentes aí. Então, vamos lá. Bênçãos decorrentes da justificação. Ok. Entendemos o que é justificar, né? Embora a gente viu muito resumidamente aqui, um pouquinho mais que isso. Mas justificar nada mais é do que tornar justo. Tá? Então, Deus, por intermédio de Cristo Jesus, justificou todos os que se entregaram a Cristo, de maneira gratuita. Não porque a pessoa se entrega a Cristo, agora do tipo, ó, Cristo, me entreguei ao Senhor, agora vem cá e me justifica. Agora é uma obrigação, você tem que me justificar. Não, eu mereço ser justificado. Não é isso. Me entreguei a Cristo e, né, Cristo veio, a graça veio de maneira, né, gratuita, eu não merecia, um não merecido, e agora também de maneira imerecida fui justificado. Tá? Então esse é o ponto que a gente viu aqui na lição. Agora a gente vai entender o seguinte, quais são as bênçãos que essa justificação nos trouxe e nos traz? Baseado na revista, vamos ver aqui. Então nós temos aqui bênçãos decorrentes da justificação. A primeira dessas bênçãos está aí, a paz com Deus. Olha que maravilha. A paz com Deus é uma consequência da justificação. Paulo afirmou, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. O que o apóstolo está transmitindo aos cristãos romanos é, os que foram justificados e se encontram em harmonia com Deus estão livres de toda e qualquer condenação. O muro de separação foi removido pelo sangue de Cristo e a comunhão outrora rompida foi restaurada. Então, para que fique melhor compreendido aí, para os que me assistem agora, para os que vão fazer uso, quem sabe desse pequeno subsídio, para te auxiliar aí, para você montar a sua aula e ajudar os seus alunos, para você que de repente comprou essa revista, até em casa, está estudando ela, até para te auxiliar também aí. Talvez você não seja um professor de EBD, mas está fazendo uso desse material. O que é o ponto aqui? O que é a questão da paz com Deus? Você precisa entender o seguinte, e eu, né, claro, nós precisamos entender o seguinte, que nós, antes do sacrifício de Cristo, se não for a Cristo, nós ainda estaríamos numa guerra total. E qual era a nossa posição diante de Deus ou com Deus antes de Cristo? Inimizade. Você que me assiste, que já entregou a vida para Cristo, você era inimigo de Deus. Tá? Nós éramos inimigos de Deus, mas Cristo trouxe a paz. A paz aqui é a nossa situação hoje com Deus. Estamos em paz. Houve uma reconciliação. O muro foi quebrado. E agora temos paz com Deus. Então essa paz aqui não é só um sentimento seu em relação a Deus. Estou em paz com Deus, tipo assim,
enquanto as coisas estão acontecendo de boa comigo, estou bem de saúde, estou bem financeiramente, estou aí com o meu carrinho, minha família, então estou em paz com Deus. Não quer dizer isso, não. Paz não é só um sentimento que você tem diante de Deus, não. É a sua situação, é a minha situação. Nós estamos, porque sem Cristo nós estávamos em guerra. Logo, hoje nós estamos em paz com Deus. Isso é maravilhoso. O sangue de Cristo, logo, a morte de Cristo, que o sangue deve ser interpretado como morte nesse contexto aqui, nos trouxe a paz com Deus. Isso é maravilhoso. Estamos em paz com Deus. Então a paz é o fato de que nós, outrora, éramos inimigos, havia inimizade. Logo, Cristo veio e derrubou essa inimizade e nos trouxe a paz com Deus. Tá? Continuando, o amor de Deus. Outra bênção decorrente da justificação é o amor. No trecho, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, em Romanos 5, 5b, o apóstolo está dizendo integralmente que o amor de Deus tem sido e continua sendo derramado. Isso significa uma ação contínua do Espírito Santo, fazendo o amor fluir como um rio e enchendo o coração daqueles que são justificados. Olha que interessante. Paulo está usando o termo derramado. O amor está sendo todos os dias, cada dia derramado. E essa expressão derramar, né, é a mesma expressão que você vai para a Septuaginta, a mesma expressão utilizada lá por Joel, né, do Espírito ser derramado, derramarei sobre vós, é a mesma questão. Ou seja, não é um derramar que ocorreu uma vez só, é um derramar que está acontecendo, como um rio que flui, como uma cachoeira, que a todo tempo derrama aquela água que cai. Então o Espírito Santo está todo tempo, a todo instante, a todo momento nos enchendo e sendo derramado dia a dia. Não alude só ao Pentecoste ou só um batismo com o Espírito Santo, tá? Isso que é maravilhoso, tá? Então, olha que benção. Então o amor de Deus está sendo todos os dias, cada dia derramado sobre nós. Isso é maravilhoso. Os que se entregaram e aceitaram a Cristo como Salvador, vivem todos os dias o amor de Deus. Mas não pense você que viveu o amor de Deus aqui é só o fato de viver as benesses, no sentido de saúde, vida financeira, ministério, não. Até as tribulações são uma prova do amor de Deus. Paulo trabalha isso aqui, embora a gente não tenha tempo de falar muita lição, não traz de maneira direta, mas até as tribulações. Por quê? Porque Deus usa tribulações para nos abençoar, para nos fortalecer. Olha como você tem saído cada dia mais forte depois das provas que você enfrenta. Então, as tribulações que Deus nos permite passar são para nos fortalecer e são a prova do amor de Deus. Tá? Então, encare as tribulações que você vive, como Paulo está dizendo aqui, como prova do amor de Deus, porque as tribulações produzem em nós paciência, né? A gente tem paciência, perseverança, a paz, a graça, a unção, o poder, a gente amadurece com as tribulações. Então, tá aí, o amor de Deus é derramado a todo instante, quer seja naquilo que nós consideramos como bom, ou naquilo, às vezes, uma tribulação, uma prova, uma dificuldade que nós consideramos como ruim. Ainda assim, é Deus mostrando e exercendo seu amor para conosco. Aí nós temos aqui 3.3, a salvação. A questão da salvação é especificamente abordada por Paulo. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ou seja, a morte de Cristo nos reconciliou. O sangue, a morte de Cristo nos reconciliou. Que maravilhoso. Mas a vida de Cristo, agora, porque a gente foi reconciliado, a gente se aproximou de Deus mediante a morte de Cristo. Imagina agora que nós estamos próximos de Deus, vivendo a vida de Cristo. Não vivemos a morte de Cristo mais. Vivemos agora a vida de Cristo. Então, se a morte de Cristo nos aproximou, nos reconciliou, imagina agora. Isso que é maravilhoso. Já que nós estamos reconciliados, tá? Então, a morte de Cristo nos reconciliou com o Pai. Mas a vida de Cristo nos dá o dom gratuito da salvação. Nos aproximamos de Deus com a morte. Viveremos para sempre com Deus, com a vida de Cristo. A morte de Cristo nos trouxe a Deus. A vida de Cristo nos colocará para sempre com Deus. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. A salvação, a vida de Cristo é a nossa salvação. O mais importante nessa bela história é que, graças ao sacrifício de Cristo, o ser humano foi liberto da culpa do pecado e da consequente condenação eterna. Olha aí que maravilha, olha aí que bênção. Tá? Conclusão. Foi visto nessa lição como a justiça de Deus se aplica ao ser humano. Deus, em seu imenso amor, enviou seu Filho ao mundo para, com sua morte, justificar a humanidade e livrá-la da condenação eterna. Gente, antes de concluir, eu vou fazer uma aplicação rápida no finalzinho. Então, não para o vídeo aqui agora, não. Vai até o final conosco. Né? Jesus estabeleceu o elo de ligação que estava rompido entre o homem e Deus, graças à morte expiatória de Jesus no Calvário
é possível novamente desfrutar da comunhão inefável com Deus. Então tá aí, concluindo mais uma lição. Então a gente conclui essa lição fazendo o que agora? Compreendendo que a gente falou um pouco sobre justificação. Partindo do pressuposto, aqui é o resumo que eu faço para que você possa aplicar, partindo do pressuposto de que Paulo traz aos seus leitores a visão de que os gentios estavam condenados por quê? Idolatria, afastamento de Deus. De que os judeus condenados porque, recebendo a palavra, recebendo a promessa, ainda assim não a cumpriram, afastaram-se de Deus, falavam dos gentios, mas acabaram adorando até os deuses dos gentios, se afastaram de idolatria, se afastaram de Deus. Mas ainda assim, não queriam ver dessa forma. Estavam jaquitando, batendo no peito, se achando por terem a circuncisão, por terem a lei. Mas Paulo agora quer mostrar que o homem é salvo ali mediante a fé em Cristo, e não pelas obras da lei, não pelas obras da carne, não ali pela circuncisão. Então, para isso, Paulo vai usar o maior exemplo que ele poderia usar, que é o exemplo de Abraão, na qual os judeus, via de regra, sempre estavam se encostando, se fazendo valer. Paulo diz, até mesmo aquele da quem nós, os judeus, muito falamos, Abraão, ele também não foi por obra alguma dele que ele foi justificado, mas não, foi pela fé. Fé quando recebeu a chamada, capítulo 12 de Gênesis. Fé quando, ouvindo que Deus lhe daria um filho da promessa, capítulo 15, ele creu e isso lhe foi imputado por justiça, verso 6. Então é a fé. E 2 capítulos depois ele foi circuncidado, então não pode ser. Abraão não poderia ter sido justificado pela circuncisão, porque ele foi justificado antes de ser instituída a circuncisão na vida dele. Por conseguinte, o judeu não podia bater no peito e dizer circuncisão. Por quê? Porque Abraão foi antes. O judeu não poderia no peito e bater no peito e dizer foi lei. Não, porque ainda assim a justificação ela veio antes até mesmo da entrega da lei ali, da aliança no Monte Sinai. Tá aí, né, gente? Mais uma lição. Tendo alguma dúvida, sempre deixa o meu contato aqui, ok? Não sou nenhum doutor, mas ainda assim, lembrando, é claro, que antes de você ligar para mim ou me enviar o zap, tá aí meu contato, ou antes de perguntar alguma coisa nos comentários aqui embaixo do vídeo, você tem, a princípio, o seu pastor, quer seja o presidente, os demais, você tem toda a sua diretoria aí de pastores do seu ministério, da sua igreja, onde você reúne, tem os obreiros da sua igreja, os teólogos da sua igreja, que estudam aí, tem as pessoas que estão ao seu redor, e é claro que você precisa procurá-los, mas se ainda assim decidir nos procurar, estarei sempre aqui, tá? Porque eu não estou aqui para criar problema com seu ninguém, eu quero simplesmente fazer o que Deus me chamou a fazer, que é fazer uso dessa plataforma para poder levar a palavra. Que Deus abençoe a todos vocês, um prazer estar com vocês aqui, sentindo o desejo de contactar-nos também para estar com vocês pregando, dando palestra. Minha esposa hoje dá palestra para casais, dou palestra para jovens, para homens, tá? Ok? Seminário teológico, o que vocês precisarem aí, CAPED, né? Curso de aperfeiçoamento para professores de EBD, tá? A gente também faz. O que vocês precisarem é só falar conosco que a gente está aí. Deus abençoe a todos, um grande prazer. Até a próxima aula, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Amém.